Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos hoje iniciar mais uma live. Essa semana a gente viu aí um movimento Vidas Negras também importam, Vidas Negras importam. E exatamente com essa visão, com esse pensamento, nós propusemos, né, para Luciana Pena Peguim que ela conversasse com a gente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um caso nos Estados Unidos, né, da morte de um negro sufocado, um caso muito sério, do George Floyd, e também aqui no Brasil o caso da criança do Miguel Otávio, e esse movimento da gente trazer as pessoas negras para falarem. Nada melhor do que uma pessoa negra para falar, né, das suas reivindicações, dos seus problemas, como está a situação negra no nosso país nesse momento. Eu quero muito agradecer a Luciana que aceitou aí, ela acabou de entrar, vou estar convidando ela para estar participando aqui conosco. Estou adicionando a Luciana, estou muito feliz, uma mulher extremamente engajada na causa negra, trabalha já com isso há um bom tempo, com muito comprometimento naquilo que ela faz. Eu acho que quando o Francisco tinha acho que 1 ano, alguma coisa assim, ela fez uma cartilha muito importante, falando sobre essa questão racial, né, de discriminação. Foi lançada no shopping, tem essa foto até hoje. A Luciana tem vários movimentos. Oi, Lu, tudo bom? Estou aqui dividida. Alô, oi, oi, oi. Tudo bem? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Tudo bem? Tudo Não tô ouvindo, bom. gente. Eu acho Não, que eu não, tô te ouvindo. não tá funcionando aqui. Será que Peraí, é o deixa eu fone? tirar aqui, peraí. Você tá me ouvindo assim? Tô te ouvindo perfeitamente. Oi? Eu não tô ouvindo. Tudo bem? Você não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô. Ah, então tá bom. Eu tirei o Ah, fone, mas se precisar eu coloco novamente, tá? tá É a primeira ótimo. vez que eu participo aqui pelo Facebook. Eu Ah, sempre primeira vez? participo pelo Instagram. Inclu- Inclusive, eu acabei de fazer uma live com a professora Elisa Lucas e foi incrível essa live também com ela. Nós falamos sobre o combate ao racismo e, assim, é um tema, né, Paula, que tem que ser abordado. Então, primeiramente, assim, Hum. eu já agradeço já o seu convite. Eu que agradeço, estava aqui falando com o pessoal que já está começando a assistir a gente, do seu engajamento, né? E desse movimento, que eu achei muito coerente. Todo mundo começou a colocar, né, a tarja preta, mas o movimento real é realmente trazer a voz do negro para essa discussão tão importante, né, Lu? Nós tivemos aí alguns casos bem emblemáticos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A dos Estados Unidos teve uma repercussão imediata, mas no Brasil a gente também teve casos. E eu estava falando do teu engajamento, lembrando aí o pessoal que o Francisco acho que nem tinha 1 ano quando você fez a cartilha, né, do combate racial, da sua luta, enfim, como presidente aí da comissão de combate à discriminação racial, que não é de hoje, mas por isso assim até o motivo do convite, porque eu também concordo com o movimento que foi implantado e uma reivindicação do próprio negro, que o negro fale, né, sobre os seus problemas, suas reivindicações. Então, hoje essa live é muito mais para te ouvir e eu já quero começar que você fale como que é ser negro no Brasil, Lu, que você possa estar falando aí sobre isso. Tá. Paula, bom, como eu te disse, primeiramente, muito obrigada pelo um espaço que é extremamente importante para falarmos de racismo e para falarmos, Paula, que não acabou, pelo Não. contrário.
Estamos vivendo uma onda agora, infelizmente, né? Porque agora o racismo ele está sendo filmado. O que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil também? Acontece. E por que lá teve essa repercussão toda, não é mesmo? Por quê? Porque George Floyd, que é um segurança, ele estava desempregado já por conta da pandemia do coronavírus, como milhares de americanos ficaram desempregados por conta da pandemia, George Floyd foi até um estabelecimento comprar cigarros. E o atendente achou que aquela nota dele de $20 era falsa. Imediatamente chamou a polícia, George Floyd foi abordado, e aí você sabe o que aconteceu. Ele foi sufocado, ele morreu por sufocamento. E tinham 3 policiais ali. Ele falava, não consigo respirar. E aí outro caso, Muito que aí impressionante, né? teve a morte dele. Outro caso que aconteceu ontem, e aí você fala assim, o que tem a ver os dois casos? E eu te digo, Paula, os dois casos têm a ver pelo racismo estrutural. Dona Mirtes, ontem, foi ao trabalho, não tinha com quem deixar seu filho, levou o seu filho e a patroa pediu para descer para ela dar volta com o cachorro. Ela não teve outra opção senão deixar o filho sob a responsabilidade da patroa. Achou que fosse rápido. E o que aconteceu foi que o Miguel Otávio, ele, por um. A gente não sabe o que realmente aconteceu, o que sabe que foi a queda do 9º andar e ele veio a falecer. Então, nós estamos vivendo. Assim, você me fala assim: como é ser negro no Brasil? Veja bem, Paula, nós vivemos uma pós-abolição fictícia, não é mesmo? Os negros, após a libertação dos escravos, na verdade não houve liberdade. Ficamos aprisionados. Estamos aprisionados até hoje, não é mesmo? O negro ele foi impedido de estudar, o negro foi impedido de tantas coisas, de ter dignidade. Ele foi simplesmente, e você vai falar, porque você é uma vereadora que vai até os bairros e você vai me falar, eu quero só colocar essa observação e você vai ver se não acontece aqui na nossa cidade. Os negros, eles tiveram que ir para o longe do centro das cidades, então por isso que eles vão para a periferia, eles tomam conta da periferia, né? Eles vão para bairros periféricos. E o que acontece? E é ali que eles vão ter a vida deles. E detalhe, às vezes, e que acontece até hoje, uma vida sem condições básicas de saúde, tá? Que porque o Estado, o governo, ele deixa ele isola, né? Então, os negros, eles foram isolados. E aí eu te pergunto, Paula. E isso é o que você está colocando e que eu acho muito importante que as pessoas ouçam, né? E ouçam com o coração aberto, né? Bem aberto mesmo para essa realidade. Porque muitas vezes quando você toca nesse assunto, muitas pessoas falam, ah, não existe, não é bem assim e tal. E eu não sei se você chegou a ver, mas essa semana também foi divulgado bem um teste. Foi um teste e é muito interessante porque as pessoas não sabiam que teste estavam fazendo. Esse teste foi nos Estados Unidos. E um professor falou assim, olha, nós vamos fazer uma corrida, vai ganhar $100, não sei se você viu esse vídeo, vale a pena ver, acho que é Quebrando o Tabu. Ele fala assim, olha, nós vamos dar $100 para quem ganhar essa corrida. Só que eu vou falar como que as pessoas vão dar os passos. E ele pôs essas pessoas, brancas e negras, e começou a fazer perguntas básicas, que não depende da pessoa. Por exemplo, ele perguntou assim, quem teve pai e mãe em casa? Dá 2 passos para frente. Quem conseguiu estudar...
quem conseguiu estudar em escola particular, quem precisou pensar nessa questão que ele colocou muito assim, quem precisou pensar quando era criança se ia ter comida ou não em casa, quem precisou começar a trabalhar antes, perguntas assim que não dependiam das pessoas, de atos delas, né? Porque muitas vezes existe uma discriminação velada, mas podia fazer diferente, tal, mas assim, não. Essa diferença estrutural que você está colocando agora ficou muito nítida em perguntas básicas, né, que foram feitas para essas pessoas, e ele pede para as pessoas que conseguiram chegar, né, no fim da corrida olharem para trás. E as pessoas que ficaram para trás eram negras, né? Eram pessoas que foi negadas as oportunidades. Então, não é não correr atrás dos seus sonhos, mas também não se esquecer daquelas pessoas, né, que também querem realizar os seus sonhos, né? Na verdade, Paulo, foi bom você falar sobre isso, mas essa chama corrida da meritocracia. Até eu uso essa dinâmica já em algumas palestras que eu faço, inclusive no próprio TG daqui, né, no próprio tiro de guerra daqui, eu fiz o ano passado com os atiradores. E foi, assim, foi incrível, porque eles observaram que realmente porque, assim, cada passo que você dá adiante, por exemplo, se você não estudou em escola pública, você dá um passo para trás, e aí vai, né? Então, essa dinâmica eu conheço, eu já fiz, e a realidade é essa. E tanto é verdade que a realidade é essa, porque se você ver na periferia, vamos colocar aqui nos bairros periféricos daqui de Barretos. Você, Paula, que anda tanto nesses bairros, que visita tanto, quem são a maioria das pessoas? São negras, São. não é mesmo? São. Então, nós vivemos hoje, eu estar num bairro onde eu moro, meus pais, isso é uma exceção. E não se trata de vitimismo, não se trata de, isso não existe mais, é bobeira falar sobre isso, quanto na realidade o racismo ele está muito presente aqui. Na verdade, ele está escancarado. Eu estava falando com a Elisa Lucas agora mesmo, ela falou assim, está escancarado. Então, é escancarado que é o racismo. Ele não é mais velado. E detalhe, Paula, temos um presidente, quando o presidente da nação, ele profere palavras racistas ou até mesmo ele gestos racistas, as pessoas acham que é normal. Então, que pode fazer também. Então, apesar dos grandes avanços, que eu poderia ficar aqui falando dos avanços que nós tivemos, das leis, do Estatuto da Igualdade Racial, de todos os grandes avanços que nós tivemos, eu queria voltar agora, e por isso que eu quero esse espaço, o que nós podemos fazer agora. Grandes avanços conquistamos, sim, conquistamos. Mas, veja bem, Paula, por que estamos ainda vivendo essa situação? Não é mesmo? Lógico. Por Ô, quê? Lu, mas eu queria também que você colocasse, porque você falou uma coisa que eu assisti outras lives também, inclusive de um fotógrafo muito famoso, negro, e ele colocou assim que, por exemplo, ele sofre até hoje esse racismo, né, latente em gestos pequenos. Por exemplo, ele está num bar e todo mundo é fotógrafo. E as pessoas só fazem cara de espanto quando é ele, entendeu? Tipo, por ser negro, enfim, ele colocou isso, que existe esse racismo muito velado, né, de um simples olhar. E você, como você mesmo disse, você é uma advogada bem-sucedida, hoje você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa. Você ainda sente esse racismo velado no olhar quando você se identifica como advogada? Eu queria que você falasse um pouco também dessa sua realidade, entendeu? Ótima sua pergunta, Paula. Eu vou assim, além do que eu vou te explicar uma coisa muito pessoal que aconteceu nos últimos meses. Eu resolvi assumir o meu cabelo natural. Esse aqui é o meu cabelo natural. Lindo.
E resolvi passar, chama transição capilar. A partir do momento que você não faz mais nenhuma química no cabelo e você assume seu cabelo como ele é, esse processo todo chama transição capilar. E o Big Shop, que a gente fala, é quando você vai cortando as pontas que ainda tem química até ele. Então você vê que ele tá bem já, ó, tá bem black, né? Ele tá bem crespo e tal. Eu comecei a sentir o racismo aí, quando eu comecei a É. assumir o meu cabelo aqui em Barretos, tá? Eu estava até contando. Eu fui numa loja aqui, uma loja de roupas, claro que eu não vou falar o nome. Fui nessa loja e cheguei lá, estava lá olhando, eu queria um vestido midi. E eu perguntei para a vendedora: tem um vestido midi? Eu tava, acho que de óculos de sol, mas eu já tava com meu cabelo, assim, ele tava até mais curto um pouquinho. Aí ela falou assim para mim: não temos. Só que, como nessa loja tem outro departamento, que é um departamento de roupas de festas, tinha uns vestidos longos, e eu fui lá nas araras e comecei a olhar os vestidos. E aí eu falei assim: ai, que lindo esse vestido. Aí sabe o que ela me disse? Hum, Ela falou assim: é caro esse vestido. A padronagem dele é cara. Ele é caro. nossa. Eu olhei assim para ela e falei: mas você sabe se eu posso comprar? Ela falou assim: ele é caro, bem. Esse vestido é caro. Eu Que horror, imediatamente né? saí da loja, porque na verdade, até nós estávamos conversando sobre isso. O racismo, ele não é. Falar racismo velado já não é correto, porque ele é escancarado, não existe racismo mais velado. Eu fui na minha cabeleireira, a Adriana, cheguei lá na Adriana, ela. Aí comecei a receber um monte de mensagem no celular. Era a vendedora. Ela descobriu quem eu era. E aí ela começou a mandar mensagem. Lu, desculpa, eu não te reconheci, você tá muito diferente. Vou te mandar um condicional. Ai, chegou o vestido. Tem o vestido. Tinha o vestido, o midi, tinha o de festa, tinha todos. Ela queria. Eu falei assim: não, eu não quero. Eu não quero. Tá? Então, esse foi um fato que aconteceu logo depois do início da transição capilar. Aconteceu aqui em Barretos. O outro fato super recente, estava de turbante, que eu uso turbante, também nessa fase do processo da transição também, e muito relacionado à cultura afro, eu tenho usado muitos turbantes. Eu fui de turbante numa rede de supermercados, vamos colocar assim, rede de supermercados aqui em Barretos, e fui como advogada resolver um problema de uma cliente minha que passou o cartão do auxílio emergencial para compra e foi impedida, não foi aceito, né, naquele estabelecimento. E fui lá e ela foi recusada de levar a compra dela. Eu fui lá para resolver o problema. E cheguei com o meu turbante. A gerente falou, eu falei para a gerente, queria falar com a senhora para resolver. Ela falou assim: eu não falo com você. Eu falei: oi? Que horror. Então, assim, ela olhou no meu turbante, ela olhou para mim e ela não quis falar comigo, Nossa. tá? Então, Isso tudo na aconteceu nossa segunda. cidade, né? E sabe o que ela fez ainda? Na hora que eu vi, a cliente falou: doutora, olha quem tá aqui. Tinha dois seguranças atrás de mim, entendeu? Meu Então, Deus. então nós estamos, ô Paula, vivendo um processo agora de tá muito escancarado, tá sendo filmado o racismo. Então, o que adianta todos esses avanços que eu poderia nominar para você, todas as leis que nós conseguimos até hoje, mas e o que está acontecendo? O que está acontecendo com a mentalidade das pessoas? Não é Isso é muito mesmo? sério. E eu, assim, desde 2013 eu tenho acompanhado, né, a luta, enfim, foi em vários manifestos, enfim, da comunidade negra, que é muito grande em Barretos e bem estruturada. Eu vejo a comunidade negra de Barretos bem estruturada. E um dos Eu, relatos que mais me chamou a atenção foi de uma negra, onde ela falou que estava ela e uma mulher branca, né, para terem filhos,
E, no caso dela, nem fizeram um toque nem nada, mas falaram que ela podia esperar, porque ela era negra e era forte. Então, assim, uma coisa muito séria, porque, na verdade, não tem como você olhar para uma pessoa e saber se ela é forte ou fraca sem fazer um exame médico. Isso, assim, esse depoimento me tocou, eu carrego comigo, assim, como algo seríssimo, que realmente precisa ser falado e conversado e buscar, né, essa conscientização. Então é o seguinte, o que que acontece também, Paula? Tem expressões, né, e tem frases racistas e até mesmo gestos racistas que estão inseridos no nosso cotidiano e dirigidos para mulheres. Temos várias expressões, mas tais como é forte, tais como a mulher negra é sedutora, é boa de cama. Você escuta muito falar isso. Você escuta muito falar também que a mulher negra cozinha muito bem, que a mulher é como se fosse uma obrigação da mulher negra cozinhar bem. Então são expressões racistas que estão inseridas no nosso cotidiano. Eu poderia elencar para você várias expressões racistas que às vezes os seguidores, seus seguidores aqui, as pessoas que estão participando aqui dessa live, elas falam sem saber que é uma frase racista, uma expressão racista. Só vou elencar, por exemplo, inveja branca. Ai, fulano, tô com uma inveja branca de você. Como se fosse uma inveja boa, uma inveja que não faz mal. Isso é uma expressão racista também, tá? Lista negra. Até eu elenquei algumas aqui para falar, porque eu acho que começando desse papel que nós vamos conscientizar as pessoas, não é mesmo? Desse papel de informação que nós vamos conscientizar as pessoas. Eu também Então, acredito nisso, no papel de informação e no papel educacional básico, assim. Só te dando um exemplo, eu sempre assisto, dou um jeito de assistir filmes com o meu filho. Pelo que ele tá vendo, enfim. E agora ele está com 4 anos, é menino, está invocado com o negócio de monstros. E tem os super monstros em ação. Quem é mãe que está assistindo a live vai saber. E assim, são os monstros bonzinhos tal. Mas eu achei muito interessante, foi essa semana, inclusive, que eu assisti com ele. Teve um episódio onde os monstros faziam piadas com os ogros. Então, assim, os monstros fazendo piadas com os ogros. E no meio do episódio descobre-se que um grande amigo deles é ogro, só que esconde os pés, tal, porque ele não suporta sofrer aquela discriminação. E uma hora o pai da criança, que ensinou a criança a ser discriminatória, faz uma piada de ogro. Estou te contando porque eu achei muito interessante. Como exemplo para as crianças hoje em dia. E daí o pai, ele fala assim, papai, você não tem que fazer isso. Ele fala, mas não tem ninguém ouvindo. Mas aí o menininho responde, né? Até o Frankenstein no filminho. Ele fala assim, não importa se tem ninguém ouvindo ou não. Você não pode fazer nada que faça alguém sofrer, simplesmente porque não é igual a você. Então, eu acredito muito nesse sistema de conscientização das nossas crianças também, esses filmes lúdicos, que eu acho que tem que ser começado a falar com mais frequência. na verdade, o papel, por exemplo, eu quando criança, né, eu não me achava uma criança bonita, né? O que era bonito, Paula, era aquela criança de cabelo liso, de cabelo, né, da pele bem clarinha. Eu, apesar dos meus pais em casa falarem que eu era linda, lá fora a sociedade falava que eu não era, não é mesmo? Então, a construção hoje do empoderamento da criança ali, dela se achar bonita já, só dela começar a assumir o cabelo dela, isso já é importantíssimo. E já não aprender essas expressões, esses termos racistas também é super importante. Quando eu estava na escola, falava cabelo bombril, cabelo não sei o quê, Olha cabelo isso. ruim, não é? Então, assim, expressões como, até anotei algumas aqui, ó, cabelo de negro é ruim, só podia ser preto, a coisa está preta, porque remete o que a coisa está preta? Que está ruim.
que não tá legal, Verdade. que tá perigoso. Então, essa é uma expressão racista. Tem tantas outras expressões racistas que nós poderíamos elencar aqui. Por exemplo, falar denegrir. Errado. Errado também, denegrir. Ou seja, que era a imagem não é boa, né? Não está sendo, não é boa, não está sendo, não é legal. Aí vai denegrir a sua imagem. É errado você falar isso. E eu queria também deixar claro aqui, que foi uma outra pergunta que me fizeram, que é super importante. No Brasil, podemos utilizar os dois termos, negro e preto, Negro, negro. referência a pessoa, tá? Por quê? Porque tem gente que fala assim, nossa, mas lá nos Estados Unidos eles falam black, preto. Pode falar, né? Pode falar. Aqui no Brasil, nós podemos falar as duas expressões. Por quê? Nossa língua, ela foi colonizada, entendeu? Então, a nossa língua sendo colonizada, nós estamos num processo de transformação. Pode ser que mais para frente nós vamos utilizar só a palavra preto, mas no IBGE ele inclui a palavra, a expressão negro e pardo, preto e pardo é considerado negro no IBGE. Então está correto, não é pejorativo falar preto, tá? Falar negro. Então, assim, você pode utilizar as duas expressões aqui no Brasil, tá bom? Ô, Lu, e eu também queria conversar com você sobre isso, né? Barretos, por exemplo, tem 37% da população entre negra e parda. E Eu o que a acreditava gente que percebe. 40%. Então, daí o que É, acontece? Eu andei conversando com muitas pessoas, assim, a respeito dessa questão, pessoas que atendem é, a nossa população. E o que me falaram? Que existe ainda o preconceito do próprio negro com ele mesmo. Tipo assim, ele não se reconhece negro. E daí muitas vezes ele coloca que ele é pardo ou que ele é mesmo branco. Mesmo, ela falou assim: olha, eu chego a ver, você olha para a pessoa, você fala assim, não, é negra. Mas como a pessoa que se autodeclara, ela se declara como parda ou branca. Por isso que hoje a gente considera negro ou pardo, porque muitas pessoas não se identificam. Você já passou por alguma coisa nesse sentido, enquanto presidente uhum. da comissão, onde você via que a pessoa, nem a própria pessoa queria admitir que ela era negra? E por que Na disso, né? verdade, Como que a gente evolui nisso? na verdade, na vida, né? Primeiro que o entrevistador, né, ou servidor público ou servidor federal, ele não pode, mesmo que a pessoa veja que ela é negra, ela não pode falar, olha, mas você é negra aqui, ela tem que se autodeclarar. Isso é importantíssimo. Estamos vivendo um processo, Paula, de reconhecimento do negro. Como eu te disse, se você pegar uma foto minha de 10 anos atrás, meu cabelo não era assim. Você me conhece há tanto tempo. Você sabe que eu não usava o cabelo assim, não é mesmo? Então, nós estamos num processo de construção, num processo de aceitação. Então, eu creio que Barretos tem mais de 40% que mais de 40% da população seja, seja Negro e pardo. negro e pardo. Vamos considerar o próximo censo, para a gente poder falar, né, como que vai ser. Mas eu tenho certeza que você vai ver que vai ter um aumento dessa população. Por quê? Eu vejo como mulheres negras estão se reconhecendo mais, se aceitando mais como negro, entendeu? Homens negros também, não é mesmo? É É, importantíssimo, né, esse reconhecimento. Paula, se você viveu numa pós-abolição fictícia, como eu te disse no início, que você sempre foi massacrado pela sociedade, que você sempre foi o feio, você vai querer falar que você é? Então é um processo de aceitação, um processo de construção, um processo de informação. Hoje nós temos acesso à informação. Barretos está à frente porque nós temos o Comir que pode receber, que tem esse Exatamente. papel fundamental, né, que o presidente Altico, por exemplo, que ele dá esse acesso à informação. A própria OAB tem, que eu estou na presidência, por exemplo, da comissão, que tem uma comissão também que recebe denúncia. Temos outros órgãos também, tem a Defensoria Pública, tem o PROCON, enfim.
que tem esse acesso à informação, mas ainda está muito, né? A gente ainda tem que levar mais informações. Então, é um espaço como o seu é importantíssimo. Inclusive, você, como mulher branca, uma mulher branca, no lugar que você ocupa, você ceder, você ouvir relatos de racismo, é isso que nós precisamos. Essa conduta, né, porque é uma conduta antirracista que nós temos que ter. Nós precisamos desse apoio. Por isso que lá nos Estados Unidos, tanto pessoas brancas quanto negras estão se apoiando, estão se ajudando. Então, Exatamente. é importantíssimo isso, que isso ocorra aqui no Brasil também. Que as pessoas Isso, brancas ouçam. E isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro. exatamente. Não sei se você viu também que teve uma live de jornalistas, acho que foi essa semana também, e um jornalista negro se emocionou falando exatamente isso, que nós somos, acima de tudo, uma nação. Então, nós temos que nos olhar enquanto irmãos e buscar apoiar um ao outro, né? Eu, enquanto mulher branca, apoiar a mulher negra, porque eu sei, né, de todos esses relatos que a gente tem acompanhado há anos, que, infelizmente, são as que menos recebem, porque existe uma discriminação salarial entre homem e mulher, mas entre mulher negra ainda é maior, violência contra a mulher negra ainda é maior. Então, nós precisamos, sim, trazer voz, né? E poder ouvir você, e eu queria, até você falou num tema que eu queria falar também, que é o Comir, né? Nós temos um conselho em Barretos, você é extremamente atuante nesse conselho, nós temos um fundo que até esse ano não tinha depositado nenhum dinheiro, e não se faz política pública sem dinheiro. E daí existe um trabalho do próprio conselho nessa reivindicação, um conselho, como eu disse, atuante, porque o próprio conselho conseguiu um cargo no Ministério, né, da Cidadania para o conselho, para políticas públicas. E a última vez que eu te encontrei, acho que presencialmente, você estava numa reunião, inclusive com o Conselho de Bebedouro, tendo essa visão regional, né? Porque Bebedouro está com uma atuação bem firme nessa questão. Eu queria que você falasse um pouco dessa atuação do Conselho e dessa visão regional. Nós verificamos, né, nessa última reunião que nós tivemos, que lá em Bebedouro, eles, em relação a essa participação assim, do ente público, lá as coisas estão caminhando melhor do que aqui em Barretos. E nós trouxemos eles aqui para que eles expressaram o que estava acontecendo lá, que também foi uma luta, mas que houve um engajamento, que houve um engajamento tanto da parte do serviço social também, com o conselho de lá, e aí eles conseguiram. Eu não sei porque aqui em Barretos, né, de repente a gente tem, eu não posso, a gente tem a prefeitura, tem outros órgãos que são responsáveis também, e que isso não ocorreu. Mas o papel da OAB ela tem esse papel também de fiscalizar isso. Então, naquela reunião, eu estava ali fiscalizando. E o nosso presidente, ele imediatamente apoiou. Ele falou assim, pode contar comigo, vamos ver o que precisa, ver o que tem que ser feito para poder que esse fundo saia imediatamente. Então, a união de instituições que tem uma grande valia também, junto com o executivo, junto com outros órgãos, faz toda a força, faz toda a diferença. Então, eu creio que em relação a esse fundo, eu acho que vai sair logo. Agora, o que eu É acho muito também importante, né? Isso é muito importante, que a população tenha essa consciência. Não adianta você criar um fundo e não colocar dinheiro lá, nem que seja um pouco, porque eu até fiz um requerimento sobre isso. Como que você tem um carro, mas não tem o dinheiro da gasolina, entendeu? Para você poder fazer os movimentos, poder estar nas periferias, ouvindo, né, a comunidade negra, vendo as necessidades, as reivindicações, fazendo algo intersetorial com eles.
E não é só ouvir também, demonstrar e trazer projetos referente à cultura afro, né, para essas pessoas. Nós temos que observar também se está sendo aplicado a Lei 10.639, que fala da inserção do estudo da história da África nas escolas públicas, não é mesmo? Porque eu, quanto aluna, né, na minha época não tinha essa lei, não é mesmo? Então, assim, hoje nós tivemos grandes avanços, sim, mas nós temos que pensar, Paula, que ainda precisamos de apoios, e aquilo que eu te falo, assim, eu falo isso, eu não sei como que é a sua, em relação a apoio do presidente ou não, mas nós estamos vivendo uma situação que o presidente da nação, sabe? Profere palavras racistas e atitudes racistas, e isso nós estamos tendo um retrocesso, sabe? Por isso essa onda, né, de racismo escancarado nas pessoas, sabe? E aqui em Barretos parece que já teve 3 denúncias já de injúria racial. Só nesse ano, uma, por Teve exemplo, esse ano. o Comir está acompanhando. Eu tenho relatos de denúncia, por exemplo, na comissão, mas a maioria das pessoas, elas desistem, elas não querem levar à frente. Então, é muito triste. Barretos também, a gente não... O Brasil está tendo um retrocesso, tudo ok, mas nós temos... O que nós podemos fazer para que isso mude? Então, o que eu trago aqui hoje, Paula, também, não quero ficar só falando, contando histórias aqui, certo? O que nós, como... Mas você, assim, a tua história é muito rica, entendeu, Luciana? No sentido igual, por exemplo, quando você falou de quando você era criança e que você não se sentia bonita. E você pegou esse fato e você transformou. Por isso, quando eu peço para você contar, é também para a gente ver que a nossa capacidade de transformação, porque você simplesmente se assumiu e daí você fez as bonecas negras. Porque eu te acompanho há muito tempo, você vê, eu estou lembrando da cartilha, das bonecas negras, da necessidade de a gente ter bonecas negras nas escolas municipais. Todos esses gestos são importantes. Eu acredito muito nessa união do poder público, da iniciativa privada também. Nós precisamos de empresas com consciência, né? Também nesse aspecto. Eu admiro muito a Natura no Brasil. A Natura é uma empresa nacional, para quem não sabe, que tem um engajamento social com mulheres, com a questão racial muito grande, sabe? Traz isso para dentro da empresa. Então, o poder público também tem que fazer políticas públicas nesse sentido. Você está falando nisso, e vamos falar então um pouco dessa questão da atualidade, da que nós temos o Comir, mas falta aí, nós estamos brigando por essa questão do fundo. E eu agora queria até te falar um pouquinho, na hora que, assim, eu falo que tudo tem meio que a mão de Deus, da escolha, porque a sexta-feira não foi proposital, sua agenda estava lotada. Eu falei, não, então vamos fazer na sexta. Você faz uma live, depois a gente faz. E hoje é o dia... Eu falei, vou ficar bem maluca. E hoje é o Dia Mundial, né, do Meio Ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a primeira pessoa, né, que fez um grande movimento a favor do meio ambiente, que foi reconhecida inclusive com o Prêmio Nobel, foi uma negra. Eu até escrevi o nome dela aqui, eu não sei se eu vou falar certo, eu sempre tenho medo de errar. Ela chama Wangari Maathai. E a história dela é muito impressionante. É impressionante e eu falei assim, nossa, nada é por acaso. Inclusive, quando ela fez o primeiro movimento, né? A história dela, então. Quando ela fez o primeiro movimento de cinturão verde, foi em 1977. Então, eu gosto muito dessas coincidências. 1977 foi o ano que eu nasci. Então, isso me marcou. Eu falei, nada é por acaso, porque quando a gente pega uma mulher dessa, a Wangari, só para você ter uma noção,
ela é fruto da educação, porque ela é negra, morava na África, e o que aconteceu? Nos Estados Unidos houve um movimento no sentido de escolher 300 pessoas na África que teriam condições, que eles achavam, né, que teriam condições de serem líderes, mas ela não tinha, assim, tipo, condição financeira, nem nada. E o próprio Estados Unidos, na época, o John Kennedy, ele vem e convida ela para ir para os Estados Unidos, né, para estudar nos Estados Unidos. Eu fiz umas anotações aqui, porque eu acho que ela é queniana. Não, é queniana. Ela é do Quênia. E o que acontece? Ela vai para os Estados Unidos, ela se forma, mas com esse comprometimento, ela volta, né, para a África, e implanta, em 1977, ela implanta esse movimento Cinturão Verde. E ela faz todo um trabalho, né, de engajamento com mulheres. Ela faz um engajamento com mulheres, assim, ela paga um valor para que essas pessoas plantem árvores. Para que essas pessoas plantem árvores, e ela ganhou o Prêmio Nobel em 2004 com esse trabalho. Ela é a pessoa que mais plantou árvore no mundo. Essa ideia de plantar árvores surgiu dela, né, com esse movimento. Ela nasceu no Quênia e ela volta para trazer todo esse engajamento. Então, hoje, quando eu vi que era o Dia Mundial do Meio Ambiente e ter essa mulher negra, que é a grande referência, se você puser em qualquer meio, falar assim, quais são as 4 mulheres negras mais importantes do mundo, ela aparece. E ela é fruto exatamente desse trabalho, onde a gente realmente valoriza o aspecto educacional, a gente valoriza a pessoa. Ela não teria condições se não tivesse tido esse engajamento na época do Kennedy, né, de escolher e trazer para os Estados Unidos. E quando você começa a estudar todo esse movimento, a Ellen também, que é uma outra negra, também da África, que é a primeira mulher negra da África a ser presidente, ela também estudou nos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos, fez economia lá, enfim. Então... Oi? Não escutei. Você vê que o estudo é essencial. É essencial. Ele é essencial e ele traz aquela questão que a gente começou a falar no começo, que como houve, essas pessoas sofreram muitas barreiras, ou a gente começa a enxergar isso e buscar romper essas barreiras, seja com movimentos que eu entendo que parecem simples, mas não são. Quando você faz uma cartilha, igual você fez, e começa a distribuir voluntariamente, ou quando você pega e... Quem Ah lá, quiser, tem hoje a cartilha, tá aqui. aí, ó, uma cartilha linda, fácil de manusear. Quando você pega também e coloca nessas bonecas negras, igual você fez esse movimento das bonecas negras, a importância da gente ter essa questão das bonecas negras, das imagens negras também dentro das escolas. Se a gente começar a pensar... Eu vejo Pode assim que falar. eu fiz a minha preocupação, né, de levar o conhecimento da história da África, o conhecimento de tudo, né, relacionado à nossa etnia, eu acho que é importantíssimo para a criança, desde logo, né, desde cedo, bem cedo, se reconhecer. Eu lembro que uma criança pegou na boneca e falou: o cabelo é igual ao meu. E nós Aí, fizemos ó. questão de colocar a artesã, que foi a Márcia, de colocar uma lã bem sedosa, para ela, no toque, ela ter aquela sensação, né? Olha que maciez, né, do cabelo. Então, todos esses cuidados do sorriso, do olhinho, do brinquinho. Então, assim, nós pensamos em tudo relacionado a isso. Pena que nós não tivemos mais verba para levar isso à frente. Mas eu me Mas é preocupo muito. necessário.
Por exemplo, eu estou com um projeto agora que eu estou fazendo a oficina de turbantes. Então, até o Aí. próprio Facebook se interessou muito por esse projeto. Então, assim, nós temos fizemos em Ribeirão Preto a nossa primeira oficina de turbantes. Então, nem aconteceu aqui em Barretos, aconteceu em Ribeirão Preto. Eles, lá em Ribeirão Preto, que me viram que eu tinha esse projeto e me levaram para lá. Então, assim, eu tenho projeto que não para aqui na minha cabeça. Mas é importantíssimo a gente se reconhecer como negro. Veja bem, quantas pessoas a gente vê hoje na TV, não é mesmo? Não Oh, ocupando um lugar, sei lá, não desmerecendo, mas da secretária, da empregada doméstica, e sim ocupando outros lugares, não é mesmo? Em novelas. A própria TV, se você ter um jornal hoje, a Maju Coutinho, que é apresentadora, antes a gente não tinha. Então, assim, a verdade. gente tem outros apresentadores, não é mesmo? Mas temos muito que alcançar ainda. A própria maquiagem para a pele negra, por exemplo, Paula, a gente não tinha acesso. Ou você ficava muito branca, ou você ficava muito, sabe? A pele ficava muito escura, sabe? Uma coisa que ontem, na quarta-feira, fui na acupuntura e eu questionei. Sabe esses pontinhos, ó? Não sei se dá para você ver. Não tem do tom da minha pele. Olha aqui. Aí, ó. Tá vendo? Não tem. Então, quando coloca aqui para fechar o ponto, não tem da tonalidade da minha pele, entendeu? Então, olha só, são pequenas coisas, mas por que que ainda não tem? Tom de pele. Tom de pele? Que pele? Não é mesmo? É, que Lápis de pele. cor. Tom de pele. Lembra quando a gente era criança? Você é de 77, eu sou de 79. Somos quase da mesma idade. Lembra que na caixa de lápis de cor não Tinha tinha um escrito tom cor de da pele? pele. Cor da Tom de pele? pele. Tom de Cor da pele. pele. Que cor que era aquela? Não era minha cor. Poderia ser a sua, mas a minha não era. Não é mesmo? Então, Hoje não são temos. pequenas coisas que dão grandes resultados se a gente começar a E mudar. por, e por que isso aconteceu, Paula? Deixa eu te explicar. São os movimentos. Então é importantíssimo as manifestações, os movimentos. Por que hoje as mulheres assumem seus cabelos? Porque nós devemos isso ao movimento negro, movimento das mulheres negras que começaram. Ah, não vou mais alisar o cabelo. O cabelo é química, não estava sendo saudável. E começou e hoje praticamente todas as mulheres estão aceitando seu cabelo. Então é importantíssimo as manifestações. É São, importantíssimo a gente ter acesso à maquiagem, à parte estética, tudo relacionado à pele negra, não é mesmo? Por é, exemplo, nós. Hum, pode falar. por exemplo, Não, pode falar. domingo nós vamos ter uma manifestação. Eu acho importantíssimo ter manifestação, sim, mas desde que, né, estamos numa pandemia, pessoal, estamos numa pandemia. Desde que todo mundo esteja usando máscara, esteja usando álcool em gel, mantenha o distanciamento de 2 metros cada. É importante, manifestação é importantíssimo. É lá que a gente vai conseguir um resultado, lá na frente que nós vamos conseguir um resultado. Mas nós temos também que seguir os protocolos que a Organização Mundial da Saúde prega, não é mesmo? Então assim, Lógico. manifestações. Então, assim, resumindo, tudo que nós passamos, Paula, pós-abolição, que os negros foram para a periferia até hoje, a gente tem esse contexto nos dias atuais, o acesso à informação, à educação, tudo que está estabelecido na Constituição Federal, acesso à moradia, acesso à saúde, não é mesmo? Então, nós temos que lutar por isso. Então, é importantíssimo ter esse momento de fala no seu espaço e é importantíssimo ter um apoio como o seu nessa luta Obrigada. antirracista. Eu acredito muito, acredito na importância do diálogo. Eu queria muito te agradecer.
Eu acredito no fortalecimento dos conselhos. Os conselhos aqui, mas precisa do apoio. O que eu falei, o fundo precisa de ter um início para que a gente possa efetivar maiores políticas públicas, como a história das bonecas, que você falou, eu parei porque é questão financeira. Mas olha a importância. A história do turbante, tanto é, e a questão e hoje também a gente tem verificado, a gente tem estudado, inclusive com alguns amigos meus economistas, a questão do cooperativismo, né? Depois dessa grande crise que nós estamos vivendo, o cooperativismo vai ser muito importante. E nós temos esse viés cultural, estou vendo o seu colar, por exemplo, é um colar idade étnica. Com a questão ética. Então, assim, pensar em grupos de cooperativismo, onde a gente possa, né, ter grupos de cooperativismo voltados para essa questão cultural, essa questão de fazer objetos, né, afros, de colocar a comunidade para trabalhar em conjunto. Eu vou citar de novo esse caso da Wangari, que fez uma revolução na África, quando ela se juntou, né, a essas mulheres e incentivou essa plantação constante de árvores, enfim, e dando ali como sistema de cooperativismo mesmo, e o tanto que é necessário a gente olhar para essa questão de frente, sabe? Não adianta falar que, não, isso acontece nos Estados Unidos, não acontece no Brasil, não. Acontece no Brasil, sim. Nós precisamos enxergar isso, pensarmos enquanto nação, que enquanto nação nós precisamos todos juntos caminhar para uma cidade mais justa, mais igualitária, de fato. Nós duas somos advogadas e a gente sabe que muitas vezes falar de direitos, né, é falar dessa questão que muitas vezes as pessoas não estão no mesmo patamar, não vivem a mesma realidade. Então nós precisamos enxergar isso com clareza para trazer a justiça necessária para todos, porque quando todos nós estivermos bem, pode ter certeza que toda a sociedade ficará melhor, eu tenho certeza disso. É isso mesmo, Paula. Eu que agradeço. Já estamos terminando? Já estamos finalizando? Estamos. Né? Eu que agradeço. E é importantíssimo o papel do Estado, que ele tem que fornecer, né, essas ações afirmativas para combatermos a desigualdade, combatermos o racismo e entender também que há, sim, privilégios em ser branco no Brasil. Não é mesmo? Com certeza. Nós temos que parar com esse discurso da meritocracia de que com seu esforço você chega lá. E esse discurso ele é inválido, porque se você comparar uma pessoa branca que estudou sempre em escola particular, que sempre estudou, que teve uma boa alimentação, e comparar com uma pessoa negra que é periférica e que ela não tem acesso à educação, direito, nem acesso à alimentação, ela não vai ser o mesmo profissional que essa pessoa branca. Então, não é mesmo que essa pessoa negra ela lute, ela não vai conseguir. Por isso nós precisamos de ações afirmativas, de projetos. E o papel do Estado é fundamental. Então, eu conto muito com o seu apoio. Parabéns por você se colocar à disposição, ter essa empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. E é assim que nós vamos conseguir resultados. E é assim que nós vamos conseguir vencer. Porque só assim, Paula, eu tenho certeza que se você me ver feliz, se você ver os outros irmãos felizes também, você vai ser feliz também. Porque se você não vê os outros felizes, você não vai conseguir também ser feliz, não é mesmo? Então eu agradeço muito a oportunidade, um grande beijo, muita sorte, sucesso para você. Estou sempre à disposição. Para todos nós, obrigada. Fiquei muito feliz da gente poder usar esse canal para trazer voz nesse momento que todos nós estamos discutindo e precisamos discutir. Sempre a questão do negro. Obrigada, Lu. Tenha um ótimo final de semana. Beijo grande. Tchau, tchau.